Boa noite, quinta-feira, 9 de junho de 2022, mais um podcast dia a dia da escola, uma quinta-feira ainda, né, de friozinho, e aí vamos com o nosso bate-papo de toda semana. Olá, Patrícia, tudo bem com você? Tudo jóia, Tânia. Então tá bom. Bom, a gente vai falar de um tema extremamente importante, né, assim. Aliás, como tudo a gente tem trazido, mas tem alguns que são muito importantes de serem falados, e como anunciado para vocês hoje, a importância da educação antirracista. Mas não dá para a gente começar, antes da gente apresentar essa convidada que a gente, né, mais que especial, que tem aqui com a gente hoje, tem dois assuntos que não tem como a gente deixar de falar. Né? Ontem, vocês viram pela imprensa, que foi aprovado, né, pelo STJ, dos planos de saúde, o rol taxativo. Gente, é assim, é inacreditável, de verdade, é inacreditável que, mais uma vez, o poder do dinheiro fala mais alto do que a necessidade de uma nação. A verdade é essa. Porque o que a gente está falando não é só para os autistas, não é só. As coisas não são isoladas, né? É para a família que precisa desse apoio todo, de uma rede, né, para acompanhar uma criança, um jovem autista. É uma pessoa que está em tratamento de câncer. São pessoas que poderão ter, porque ninguém sabe o dia de amanhã. São cirurgias, são medicamentos. E, de repente, hoje, simplesmente, a gente acorda com aquela sensação de que a gente não vai conseguir mais nada. O grande problema em relação a isso é sempre quem está com um problema lutar sozinho. Por mais que eles sejam um número imenso, nós que não temos isso no nosso dia a dia, como se nós estivéssemos assim totalmente blindados dessa situação, olhamos aquilo, lamentamos e continuamos o nosso dia a dia. É inacreditável isso que aconteceu. De verdade, é assim, isso não pode parar por aí, isso a gente não pode aceitar isso. Vale lembrar que nós estamos em ano de eleição, então é muito bom a gente lembrar certos nomes para a gente não esquecer. Quem foi que votou a favor do rol taxativo, né? O seu Luiz Felipe Salomão, Vilas Boas Cuevas, Raul Araújo, Isabel Galotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize. A essas pessoas nós devemos a insônia de tantas pessoas hoje. Essas famílias já se sentem desamparadas, já se sentem sozinhas, e não bastasse isso, até a luta, que já não é fácil diariamente, agora foi cortada, foi ceifada, porque assim, não vai ser tão simples. Para não dizer impossível eles conseguirem a aprovação do tratamento que eles precisam. Por que eu estou chamando a atenção disso? Primeiro porque eu falei, essa luta não é isolada, essa luta devia ser de todos nós. Isso devia ser um incômodo para todos nós. Mas a gente não pode esquecer também de que como isso vai refletir com essas crianças, com esses jovens dentro da escola. A gente cansa de falar da importância da parceria, das terapeutas, dos tratamentos, para que essa criança tenha oportunidade, sim, de estar na sala de aula e participar desse momento, que é mais do que importante, que a gente não vai nem discutir isso. Como é que isso vai se refletir na sala de aula? Vocês imaginam o que vai acontecer? E isso vai estourar de uma forma de que o professor vai ser responsabilizado porque não consegue, a família porque negligencia, e no final das contas aquela discussão fica entre escola e família, enquanto a gente perde os apoios tão necessários para essas pessoas terem o acesso a esse tratamento. Então a gente não pode imaginar que essa luta é isolada. A gente tem que pensar melhor sobre essas coisas. Então, assim, é lamentável que isso tenha passado, e a gente tem que pensar, quando a gente for fazer, né, quando a gente for realizar o nosso voto lá em outubro, de pensar que para tirar um pouquinho o foco das imagens de governador e de presidente, e pensar nos deputados que a gente tem votado, nas pessoas que a gente coloca em Brasília. Direta e indiretamente, isso parte das nossas mãos. Então a gente precisa pensar qual é a representatividade que nós temos lá, porque mais uma vez nós levamos um tombo. E aqui também vai o recado para a gente aqui de São Paulo, cidade de São Paulo, PL 573, professor da rede pública, da rede pública municipal de São Paulo. Esteja atento, lute pelo seu direito.
A PL, o que é? A autoria da senhora vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, autorizando o Poder Executivo a implementar o sistema de gestão compartilhada em escolas de ensino fundamental e médio da rede pública municipal de ensino, em parceria com organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos e dar outras providências. O que significa? Ele significa que darão preferência para as escolas mais carentes no início da implementação, ou seja, já vamos deixar esse pessoal à mercê. As pessoas que mais precisam sempre estão à mercê dessas PLs. Você, professor, que tem acúmulo de cargo, precisa se preocupar, porque serão alocados para onde eles quiserem que você vá. São Paulo não é pequenininho para você estar de um lado e te mandarem para o outro, e você não vai poder decidir junto. O PPP, aquele documento que a gente fala, Projeto Político Pedagógico, que não pode ficar engavetado, vai estar sendo administrado à mercê desses administradores, e a gestão democrática a gente esquece. O pior, por pessoas que não entendem de educação, que é outro assunto que a gente conversa bastante. Concurso público correndo risco, e o que a gente precisa pensar? É de que não dá para uma minoria também lutar por isso. Então, assim, é preciso que se debata isso, é preciso que esteja atento antes que aconteça com a mesma coisa do rol taxativo lá da ANS. São Paulo, esteja atento, porque está se colocando em risco a educação num todo, professores e alunos. Então, a gente precisa se movimentar. Mas vamos lá, nosso tema, a importância da educação antirracista. Temos aqui como convidado especial hoje a mestre em relações étnico-raciais, Lavínia Castro. Lavínia, é um prazer ter você com a gente hoje para falar desse tema tão importante. Eu digo que é aquela ferida que está sempre aberta, que a gente tenta colocar no senso comum do debate. A gente vê aí o número de pessoas que todos os dias sofrem com essa questão, e ainda alguns, eu vou chamar sem noção pelo horário, tem coragem de ir para a rede e dizer que é só um mimimi. Então a gente precisa falar sobre isso, e é muito, muito prazeroso ter você aqui hoje, que vamos lá, mestre em relações étnico-raciais, historiadora, idealizadora e coordenadora da rede de professores antirracistas, pesquisadora, membro da coordenadoria RARI, é isso? ERA... A gente chama de Erari. Então, lá, e ganhadora do prêmio Sim à Igualdade Racial em 2021. Começando a te agradecer. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço, Lavínia. E aí a gente gostaria de começar te perguntando, afinal de contas, como é que a gente define a educação antirracista? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, conversando com um coletivo de educadores, de educadoras tão importante para a cidade de São Paulo, que me chama assim num dia tão especial para mim, que é falar sobre a educação antirracista. E aqui na rede de professores antirracistas a gente trabalha num viés de educação antirracista na prática. Então, a educação antirracista, ela precisa ser entendida como uma educação de inclusão, como uma educação democrática, como uma educação que percebe as ausências. Esse tipo de educação já vem sido estudado, já vem sido trabalhado desde o final do século XX. Na década de 80, a gente já tem aí Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, pensando a educação antirracista, e essa educação vai sendo apropriada aqui nas do Brasil, nas universidades do Brasil, para que a gente possa, então, começar a pensar a nossa prática dentro da sala de aula. Agora, no que diz respeito a uma questão do método, da praxis pedagógica dentro da sala de aula, essa educação ela ainda é muito restrita, ela é muito solitária, mas pensar em educação antirracista, quando a gente define educação antirracista, a gente tem que pensar que é uma educação que sabe ouvir,
a experiência. Eu prefiro conversar. A experiência. Lavínia, a tua internet está cortando. Se você puder voltar um pouquinho a sua fala aí. Eu acho que agora ela caiu mesmo, a internet caiu. Voltou. Voltou? Voltou. A educação antirracista, a gente tem que pensar a partir das... eu acho que... A Lavínia caiu, gente. Esperar ela voltar aqui, que a internet dela está com algum problema. Acho que enquanto isso, quando a internet não volta, né, acho que é importante a gente lembrar que, bem colocado aí por ela, quando a gente fala disso, parece que a gente está falando de uma coisa tão recente, né, de alguma coisa que é uma luta. Se a gente pensar na Lei 10.639, ela é de 2003, né? Quer dizer, a gente ainda rateia quase 20 anos depois a colocar isso, né, nas práticas pedagógicas. E, de uma certa forma, a gente senta em cima da Constituição Federal quando diz, né, do todos, o bendito todos que eu sempre falo. A quem se refere esse todos, né? Acho que agora você voltou, Lavínia. Deu uma travadinha de novo, deixa eu... Deu. Vou entrar pelo lado aqui, pelo qual... Tá joia. Vou sair da internet, tá? Tá joia. Enquanto isso, a gente reforça, né, da importância de... mais do que se definiu que é a educação antirracista, né, Patrícia? É falar sobre o racismo, né? Que a gente sabe que a Lavínia pode desenvolver isso muito melhor que a gente. Porque é aquela questão, né, Tânia? É muito fácil para a gente, educador, trabalhar a questão racial só no 20 de novembro ou em alguma data específica, né? Mas o que eu tenho aprendido com a rede de professores antirracistas, inclusive, é que a gente trabalha isso o tempo todo, né? Então, nada melhor do que a Lavínia para poder falar aqui com a gente e poder explicar esse contexto todo, né? Voltou. Voltamos, Lavínia. O que você estava falando para a gente aí? Vamos lá, gente, porque a gente vai dar certo, tá? Vai sim, mas a gente não quebra, não. Tá? Lógico que não. Pensar, então, como essa educação vai sendo implantada no Brasil, é pensar que há necessidade de se reconhecer o racismo. Você reconhecendo o racismo, você tem que começar a se comportar de maneira ética, a tentar solucionar, criar estratégias para que esse tipo de comportamento, porque está ligado às relações sociais, e que esse tipo de comportamento, então, ele venha a ser dissipado da nossa sociedade. É claro que a gente tem o racismo estrutural, que faz parte de uma construção histórica, que vem aí desde o processo de colonização, que vem aí acompanhado pela modernidade, o período da modernidade, né, a invasão dos europeus nos territórios dos povos indígenas, dos povos africanos, e com isso depois o imperialismo, e aí você vai tendo uma construção que tem como base, né, a racialização da humanidade, colocando determinados grupos interpretados na história, interpretados, né, em todo o espaço social como superiores e outros grupos como inferiores. Então, você tem um racismo estrutural que está aí criando estratégias hegemônicas de se perpetuar. Você tem o racismo institucional e aí você tem as instituições que estão nessa sociedade racista que acaba ali se refletindo toda essa estrutura de pensamento de um determinado grupo privilegiado e outros grupos que estão ali à margem da sociedade. Agora,
pensar uma educação antirracista, é claro que você vai explicar para os seus alunos sobre o racismo estrutural, o racismo institucional, mas a gente tem que ter noção de que dentro do chão da escola é o racismo cotidiano, que a Grada Quilomba bem explica para a gente, que leva os nossos corpos negros a uma memória, como se a gente voltasse a um período da plantação, como se a gente voltasse ao período da escravidão, onde nossos corpos eram... os nossos corpos não tinham liberdade, os nossos corpos eram vistos como pecado, eram vistos só para o trabalho, não como uma potência humana que habitava ali naquele corpo. E uma potência intelectual, né, Lavínia? Hã? E uma potência intelectual, né? Uma quanta tecnologia, de saberes, né? De criação. É como se você não tivesse um sujeito atuante na sociedade. Então, quando você pensa a educação antirracista, para ela se desenvolver na prática, você tem que reconhecer o racismo, você tem que dar voz às crianças negras em sala de aula, você tem que deixar que essas crianças ganhem visibilidade positiva. É claro que quando a gente fala, mas quando essas crianças vão relatar suas experiências com racismo, isso não traz uma boa visibilidade, mas isso gera uma possibilidade de espaço de conscientização do racismo e empatia. O Munanga, ele vai explicar para a gente que a empatia pode vir pela dor. Então, quando você escuta as histórias de dor, quando você passa pela dor, você acaba tomando uma consciência e aquilo pode gerar uma empatia daquele que não sentiu a dor ou pelo conhecimento. Então, o espaço da sala de aula, ele ganha de forma dupla. Porque se o profissional da educação tiver uma identidade antirracista, que ele enxerga o racismo, ele reconhece que existe e ele vai trabalhar a sua sala de aula para criar empatia, para criar a visibilidade da criança negra de forma positiva. Como que ele pode criar a visibilidade da criança negra de forma positiva? Deixa a criança ser protagonista, conta narrativas de resistência. Você precisa evidenciar de forma positiva os elementos culturais, e os elementos culturais de maneira plural, assim. Porque até um determinado foco dessa cultura eu levo para a sala de aula. Mas se chegar no quesito religiosidade, eu já não vou falar, entendeu? Então, por que não? Sabe? Por que você não traz essa diversidade e trabalha isso de forma natural, criando uma nova cultura escolar? Sabe? E aí, se esse profissional ele investe nessa identidade, porque a gente tem que investir numa identidade antirracista, porque a gente não nasceu numa sociedade antirracista. A gente nasceu numa sociedade que tem uma cultura e um pensamento hegemônico racista, e a gente, se não se perceber, se a gente não tomar cuidado, a gente está tendo um comportamento porque está nessa estrutura. Então, o tempo todo a gente se vigiar no nosso comportamento e estudar bastante, porque o conhecimento traz conscientização. Então, quando ele investe numa identidade antirracista, ele consegue ir aos poucos ali entendendo como lidar com situações, e ele vai ser essa subjetividade curricularizada que vai criar métodos antirracistas, ele vai criar estratégias de combate ao racismo, que seja numa narrativa, que seja numa forma de evidenciar o racismo em sala de aula, porque tem que haver a denúncia, mas tem que ter também esse anúncio, né, de uma conscientização do racismo, sabe? Eu tenho pensado muito em como a gente promove isso sem a gente causar aquela tensão, mas vai sempre ter. A sociedade é tensa, o tempo todo tem grupos diferentes, mas de uma maneira que eu possa trazer a sensibilização e não só provocar para uma tensão maior. Recentemente passei por uma experiência em que havia uma tensão na sala de aula e senti que os alunos se colocaram de maneira negativa ao que ia sendo trabalhado. Essa professora só fala disso. Essa professora... Entendeu? Então, eu não quero chegar nesse ponto, mas vai acontecer. Mas não tem como, né? Vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente não tem uma experiência de conversar sobre isso.
quanto mais a gente falar sobre essa problemática, expor o problema social que é o racismo, a gente vai conseguindo até entender como conversar e como criar sensibilização para uma nova forma de comportamento. Então, assim... Fala, desculpa. Eu até queria que você me corrija, por favor, porque uma coisa que eu já comentei aqui em outras situações, a gente não pode se colocar em situações confortáveis e nem dizer assim, eu sei o que é isso, né? Eu falo que toda problemática vem nisso de dizer eu sei o que é isso. Não, eu não sei o que é isso. Eu acho que isso emperra muito quando a gente fala dessas questões. Uma coisa que você falou muito importante, que é a questão do conhecimento, mas eu também preciso dar voz aos meus colegas negros na sala de aula, porque eles melhor e muito melhor do que eu podem dizer sobre isso. Então, eu acho que, me corrija, Lavínia, se eu estiver errada, eu acho que essa questão de ouvir quem vive isso, né, diariamente, e aí começa essa questão da empatia, eu acho que é um ponto muito importante. Outra coisa que eu observo, a gente fala muito dessa questão que a lei trouxe, a educação, né, a questão da cultura a ser trabalhada com os alunos, mas a partir do ensino fundamental. É preciso que o professor da educação infantil tenha a sensibilidade de entender que isso, para se tornar natural, tem que começar na educação infantil. Então, eu tenho que trazer desde as salas dos mais novos essa questão, para que chegue nesse ponto que você disse, de não criar aquela tensão e ser natural, porque bem trabalhado antes, eu tenho certeza que a gente acha o caminho por aí. E tem uma coisa que me chama a atenção, e de novo eu te peço, me corrija se eu estiver errado, essa questão da educação antirracista, de falar da cultura, de falar da religião, de colocar isso, inclusive nos responsabilizarmos por muitas coisas, né? Porque esse negro que veio para cá desconstruiu uma sociedade lá, né? A falta dessa pessoa ali desconstruiu lugares, né? Lideranças. E a gente não fala sobre isso, né? A gente olha para a problemática hoje lá na África como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma sobre aquilo, né? Como se não tivéssemos dizimado isso. Mas quando a gente fala, coloca na aula de educação artística, coloca na aula de literatura, de história brasileira. Está na hora de colocar na aula de matemática. Coloca os dados na aula de matemática. Mostra para esse aluno quantas pessoas negras são mortas por dia. Mostra no censo quantas pessoas são negras nesse país, para a gente, de repente, fugir um pouco disso. É pertinente isso? Eu falei alguma coisa que infla mais a questão de, por favor, vamos acordar, do que a própria base? Patrícia, a Tânia, ela me abriu várias janelas, várias possibilidades aqui. Eu estou pensando aqui, porque assim, se eu começar a falar, eu vou abrir mais umas 5, então vou deixar um de cada vez e a gente vai abrir nas janelas. Mas vamos olhar para essas janelas, né? Porque no início da tua fala, você me fez lembrar da questão da vergonha e da culpa. Então, falar que eu conheço essa história, eu sei da tua dor, né? Quando você é uma pessoa branca falando isso, realmente é problemático, porque não se sabe. Você tem que ser um coadjuvante. E, inclusive, porque é mais fácil vocês conseguirem chegar em determinados espaços do que eu. Então, se vocês forem coadjuvantes, vocês vão abrir portas, não mais janelas, para que eu, uma mulher negra, professora de história, possa falar sobre essas questões de maneira protagonista. Então, é muito comum ver pessoas brancas sentirem vergonha. A vergonha, ela vem do externo. Eu não quero que o outro perceba em mim um problema. Isso me causa uma vergonha, um constrangimento, só que eu fico o tempo todo me defendendo, eu fico na defensiva quando acontece a vergonha. E ali é racista. Então, não sou não porque eu tenho amigos negros, não sou não porque eu conheço essa história, eu estudo e falo sobre isso aí, eu conto para os meus alunos, porque acontece, é super normal que isso aconteça. Né? Na verdade, são 5 caminhos que o Paul Gilroy ele vai elencar sobre como uma pessoa chega a uma conscientização do racismo, entendeu? Um desses caminhos que ele faz é o caminho da vergonha, que ainda é externo. Mas existe o caminho interno da culpa. Vacilei. Poxa, não deveria ter falado daquele jeito, não deveria ter agido daquele jeito. E aí, reconhecendo,
internamente esse problema, eu parto para uma ação antirracista. Aí é possível. Se eu ficar só no campo da vergonha, só querendo me justificar para a sociedade, eu não consigo trabalhar em mim um problema dessa culpa que uma sociedade carrega, que está nessa estrutura. Você me fez pensar isso. Uma outra coisa que aí eu vou lembrando ao longo da minha fala, que você está falando, se eu perder alguma coisa, você pode me sinalizar. Uma outra coisa que eu acho interessantíssimo no que você falou, que não basta só professores de literatura, história, língua portuguesa, trabalharem sobre essa temática. É importante que outros profissionais da educação entendam que os princípios da lei 10.639, hoje alterada para 11.645, eles consigam trabalhar com elementos desses povos para evidenciar suas histórias, para evidenciar sua cultura. Ah, mas eu não sou professora de história. Ah, eu não conheço a história da África. Então, você não vai trabalhar especificamente, nem de maneira acadêmica, conteúdos ligados a isso. Mas você pode inserir a discussão das relações étnico-raciais. E conforme brilhantemente Tânia colocou, traga dados. Porque quando a gente fala do conhecimento, quando eu, profissional da educação, quero trabalhar dados sobre racismo, sobre questões das relações raciais, para levar uma conscientização dessa problemática, eu tenho que levar dados, contradados. Interpretação, é a sua interpretação. A interpretação desse autor não aceito. Mas quando eu levo dados, não tem como. E é muito interessante que o professor, isso eu penso na prática, o professor que se coloca antirracista, ele não pode o tempo todo informar. Ele não pode o tempo todo... É legítimo, a informação é legítima. Ele precisa provocar a pesquisa para deixar que o outro venha tomar a constatação dessa problemática do racismo. Então, provocar questionamentos, provocar pesquisas, fazer com que a criança diga o que você enxerga nesse gráfico, o que você está enxergando nessa tabela, quando você traz os dados estatísticos. Então, o que você acha que a sociedade tão brasileira se caracteriza? De que maneira? Quando você vai fazendo isso, deixando que a criança, o jovem, venha trazendo essa informação e depois você provoque a reflexão, aí você joga a pergunta, você está trabalhando uma metodologia que é o diálogo, você está trabalhando o diálogo, você está trabalhando uma identidade de pesquisador, você está trabalhando o diálogo e você está trabalhando conscientização. A criança vai falar. Então, não é você que está trazendo tudo arrumadinho ali. Você está trabalhando de uma metodologia da construção desse saber pelo próprio aluno. E a gente, que é profissional da educação hoje em dia, está tão desvalorizado, assim, ainda mais quando a gente fala sobre determinados temas que são colocados como tabus, né? Então, não pode falar sobre isso. Você estava falando no início da sua apresentação, você estava falando da questão, né, da saúde no Brasil, e eu acompanhei muito rápido, sabe? Então, eu não vou falar sobre isso, mas eu vejo o quanto é problemático quando você atravessa nessa questão da saúde que está sendo, mais uma vez, retirada a verba, retirado direitos da pessoa que precisa ali de uma assistência de saúde, quando você atravessa ali a questão racial. Então, quando você vê famílias negras que dependem de determinados atendimentos de saúde, terapias, nós estamos percebendo uma quantidade muito grande de evasão depois da Covid, muito maior, e a gente está percebendo uma questão que a criança não consegue entrar na escola. A criança não está conseguindo. Então, você precisa de um acompanhamento psicológico em relação a isso e precisa que a escola entenda uma nova dinâmica que é como se relacionar no meio de uma coletividade, não é uma multidão, mas é de um grupo maior, porque você estava confinado. A gente tem crianças que na terceira série saíram e só voltaram no 6º ano, sabe? Crianças do primeiro ano, né, Lavínia, que agora estão no 3º ano, que não passaram pelo 1º e 2º ano presencial, né? Então, elas não frequentaram a escola nesse período, né?
e a gente está colocando essas crianças com a mesma estratégia conteudista e muita as mesmas cobranças, né? Não permitindo que elas possam ter o tempo, né? Então, é muito complicado isso. Quando você falou dessa questão da saúde, você atravessa e coloca ali um indicador raça, você prejudica, você percebe que existe uma problemática muito maior. Olha só, você vai marcar um médico no posto, tá? Para pegar encaminhamento para terapia. Aí, olha o tempo para você conseguir o médico, depois o tempo para você conseguir a terapia. Nisso aí você já tem quase 2 meses sem criança conseguir entrar na escola. Então você tem todo, entendeu? Você tem toda uma questão. Se você já tivesse isso mais facilitado. Espera aí só um minutinho. Espera rapidinho. Tá, joia. Bem colocado pela Lavínia agora, e aí a gente volta e aproveita o gancho de novo. A questão das políticas públicas, né, Exato. Dani? E aí, assim, quando a gente fala desses processos, né, de demora, de você procurar uma terapia, de você ter a terapia, de você marcar, e a gente não pode esquecer que quando você paga semanalmente, quando ela é num posto ou via, né, saúde pública, às vezes é uma vez por mês. Não é nem a cada 15 dias, é uma vez por mês. E aí você tem uma outra questão, que aí fica o exemplo daquele adolescente, né, criança adolescente, que ficou com a mãe autista, com a mãe morta duas semanas em casa, sem ninguém saber que ele está com essa mãe morta em casa. Então, assim, você imagina uma doença, porque, veja, o autismo não é doença, mas o que envolve todas essas questões da burocracia, da educação não caminhar com a saúde, da disponibilidade de atendimento a essas pessoas, né, é uma doença. E isso sim é uma doença. E, Lavínia, eu queria só fazer um comentário aqui. Quando você fala de educação antirracista e trabalhar as questões raciais na prática, no cotidiano, eu penso muito na elaboração de um currículo, né? Quando a gente pensa no currículo, a gente pensa um currículo, a gente já tem um currículo totalmente eurocêntrico, a gente já tem um currículo totalmente pensado para valorizar os saberes europeus e etc. E a gente, eu fico pensando nessa questão, que muitas escolas e muitos professores trabalham a questão racial pontualmente. Eu vou trabalhar em datas específicas, como se aquilo só pudesse ser trabalhado no 20 de novembro, né? Eu penso na construção de um currículo que essa temática perpasse por todos os, como disse a Tânia, por todas as disciplinas, por todos os conteúdos. Quando a gente está trabalhando qualquer assunto, a gente pode levantar a questão racial, né? Olha, esse tipo de currículo antirracista, ele precisa ser produzido por nós, professores, que estamos lá lidando com essa realidade racista em sala de aula e percebendo a sociedade racista. Então, é por isso que eu gosto muito de um termo, de um conceito criado pelo professor Gustavo Gomes, subjetividade curricularizada. Os professores antirracistas, eles se colocam assim. Então, eu sou um sujeito que dentro de mim atravessa um currículo, porque ainda mais quando você pensa um professor negro. Isso não significa dizer que um professor branco ele não possa também trabalhar, ele também não seja uma subjetividade curricularizada antirracista. Mas quando você coloca como um professor negro, uma professora negra ali naquele lugar, né, de criação de um currículo, ele vai trazer as experiências do racismo lá da sua infância. Ele vai trazer de uma outra forma como experimentar o antirracismo. E os professores brancos, eles também conseguem lidar, porque essa questão de lugar de fala, não, porque eu não sou uma professora negra, eu não preciso trabalhar branca, isso. Então eu não sei como chegar, eu acho que as pessoas vão me julgar se eu fizer isso e aquilo. Sim, até acontece de ser julgado mesmo, porque a quem você pensa que é para estar falando. Mas eu não estou dizendo que essa pessoa não possa ser coadjuvante ou que na sua sala de aula ela não tenha todo esse comportamento antirracista, porque não é um lugar de representatividade, o lugar dessa fala antirracista. É um lugar social. E se nós trabalhamos o racismo como um fenômeno social, um problema social,
É seu lugar social estar ali de forma ética trabalhando contra. E quando a gente está falando dessa questão do currículo, o currículo prescrito é como você falou, é um currículo de base europeia, né? de história europeia, de uma história infantilizada, inclusive. Porque fala do descobrimento. Nossa, é tão infantil isso, sabe? Você contar uma narrativa infantil. Como se não tivesse nada naquele lugar, né? Escavar o lugar e surgiu. Aí você não está complexificando a história, né? Mas Lavínia, eu estou trabalhando com 6º ano, então são ainda crianças. Cara, eles conseguem chegar. Você tem que saber uma maneira de narrar aquela. Aliás, eles conseguem chegar muito melhor, né? Porque eles estão abertos, né? Exatamente. Agora, também crianças de família muito conservadoras, eu já tive muito problema com isso, porque eles adoram a aula, né? Porque aí você conta umas coisas assim que quase ninguém está falando disso, e aí você chega numa questão de conscientização, é mesmo. Faz sentido, professor. Faz sentido. E aí chega em casa contando. E aí chega em casa contando, gera uma tensão. Mas isso é formidável. Sabe por quê? Aí vem que essa professora pensa que está ensinando. Mas, na verdade, por mais que exista esse movimento de insatisfação, porque o que eu ensino para os meus filhos, tem que se entender que uma coisa é educação familiar, outra coisa é ensino escolar, né? E que essas crianças elas já estão dando um pulo de superação de um pensamento ultrapassado. Por mais que elas não tenham ainda formas argumentativas ou maneiras de criar mais tensão na família, aquilo está aqui, ó. Elas refletiram, elas já fez sentido. Então, quando elas chegarem em uma outra idade, que elas tiverem uma independência argumentativa, intelectual, elas vão trabalhar de outra maneira, entendeu? Isso é muito importante. Mas a tensão vai acontecer o tempo todo, sabe? Então, o currículo prescrito, ele existe. Mas ele é apenas um pontapé inicial para eu começar a pensar a minha prática. Por quê? A cada sala de aula eu vou encontrar um grupo diferente, sabe? Eu vou encontrar, talvez, ali um grupo mais da escrita, ou um grupo mais da oralidade, ou um grupo que não está muito afim daquilo, então eu preciso sensibilizar mais. Então, assim, não tem como você pegar uma receita, né? O currículo é um dos instrumentos pedagógicos, é um dos instrumentos. Então, não tem como pegar uma receita e você trabalhar aquilo ali em todas as turmas de maneira igual. Então, por isso dá um trabalho danado, e muitas vezes a gente não é valorizado por isso, porque a gente é pesquisador, o profissional da educação, ele tem que se enxergar como intelectual mediador. Sim. Uma vez, num curso que a rede de professores antirracistas ofereceu, que era Educação Antirracista na Prática, um olhar para a história negra, como narrar essa história e tal. E aí eu trouxe uma das aulas sobre o conceito de intelectual mediador. E aí eu perguntei, quem é intelectual? A história da intelectualidade. E aí a maioria eram professoras da educação infantil. Uma outra coisa que a Tânia pontuou na fala dela anteriormente. Tem muita procura da educação infantil para pensar relações raciais na prática. Muita procura, tá? Isso está acontecendo. Salve os professores de educação infantil. Eu falo que precisa valorizar essa galera que vai atrás. A gente não acredita, mas eles vão atrás. Eles não têm apoio, mas elas vão atrás. Porque a gente tem que tirar da nossa ideia preconceituosa, né, de que professor da educação infantil é um cuidador. Não, ele é um intelectual. A gente sempre fala isso aqui. Né? Ele é um intelectual, ele está ali pensando em estratégias de como chegar com aquele conteúdo para que aquelas crianças possam entender aquela dinâmica daquele saber próprio para aquela idade, sabe? Então, quando eu falei sobre intelectual mediador, intelectual é o professor da academia. Aí a gente começou a trabalhar que não, um dos intelectuais era o professor da academia. Mas e o saber escolar, que é próprio da escola? Como a gente costuma dizer, né, Lavínia? Aquele saber?
Quem está ali levando conteúdo acadêmico com práticas de como chegar com aquele conteúdo para aquelas crianças, adolescentes, juventude, somos nós, professores. Então, a gente tem que se entender como um intelectual que está mediando essas ações. Então, o currículo prescrito, ele vai existir, ele está atendendo a que demanda? Ele está atendendo a uma demanda institucionalizada, que atravessa ali uma problemática do racismo institucional. Então, ele está ali como sendo um caminho. Eu vou pegar aquilo ali e vou ver assim, está faltando isso aqui já está demais, isso aqui... Eu, intelectual mediador do conteúdo, eu vou trabalhar. Por isso, tanto medo do que esses professores estão fazendo. Filma! Denuncia! O que esses professores estão fazendo? Agora, isso também tem um outro lado, porque o Gramsci já ensinava para a gente sobre o intelectual orgânico. Quem somos nós? Estamos ali como intelectuais atendendo a que grupo? Estamos atendendo aos grupos da elite, do poder? Estamos atendendo aos grupos populares, aos grupos ligados às suas ausências históricas e culturais? Quem nós queremos atender? Que tipo de educação? Aí eu falo, que tipo de educação antirracista nós queremos produzir? Que projeto de sociedade construir? Por isso que é importantíssima a formação. E o currículo está ligado também, não só o currículo da escola, né, o currículo da educação básica, eu penso também num currículo acadêmico. Porque se eu quero pensar uma educação a longo prazo, uma educação essa sociedade vai usar a educação como um elemento de melhorias sociais, enfim. Se eu estou pensando essa sociedade, eu preciso pensar também o currículo acadêmico. Formação de professores. Como que está acontecendo a formação de professores? Existe ali um currículo que atenda às demandas das relações étnico-raciais? Ou existe uma disciplina optativa lá uma vez ou nunca, né, que um professor, né, porque existe assim... O professor visitante aparece na faculdade, né? Existe... A Bell Hooks, ela me ensinou. Existem os estudos negros e os estudos culturais. Quando surgiram nos Estados Unidos os estudos negros, meados do século XX, então os professores negros, estudantes negros, começaram a provocar estudos negros nas universidades e quase ninguém falava, então começou a chover interesse sobre isso. Logo surgem os professores cânones, catedráticos, brancos, homens brancos da academia, que, flertando com os estudos negros, mas não sendo negro, não conseguia se encaixar. Então, criaram os estudos culturais. E isso também criou uma boa visibilidade, mas como eles já estavam no hall do poder, como eles já estavam na visibilidade e representatividade como grandes acadêmicos dali, eles ganharam visibilidade maior do que os professores dos estudos negros. Então, é uma grande questão quando você fala sobre currículo e pensar a academia, porque a gente tem que pensar a academia e essas disciplinas disciplinas sobre relações raciais que atendam às relações raciais, de preferência quando a gente utiliza de fato ali toda aquela construção de narrativa dos estudos negros, sabe? E estudos culturais vão entrar? Beleza, mas atendendo mais às demandas da população negra aí nos Estados Unidos, mas comparando aqui com o Brasil, a gente precisa utilizar, então, autores, literatura. O currículo, ele não adianta, ele atende... primeiro currículo, identidade brasileira. Vamos construir uma educação república, né? Educação na república. Vamos construir uma sociedade brasileira. O que nós vamos valorizar? Democracia racial. O que nós vamos valorizar? Né? O indígena mítico. Índio não, indígena mítico. Quem nós vamos valorizar? Tiradentes é o nosso herói. Então, vamos construir uma imagem, né, jesuíta. O branco salvador, né, Lavínia? Então, você está vendo aqui. O currículo
tem gente que ainda está trabalhando nessa vibe aí. Sim. E ainda questiona assim, será que tem racismo? Não sei se foi professor do Rio, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, que falou assim, não, olha, isso é muito relativo. Relativizar o racismo não tem como, sabe? E tem gente que ainda faz isso. Então, o currículo ele precisa ser atravessado em... Até porque ele dizer que é relativo, com 76% das vítimas de homicídio no Brasil serem negras, realmente eu volto na ideia de vai consultar o dado antes de você falar. Mas eu queria fazer uma observação nessa colocação da Patrícia e sua de currículo, que ninguém pode negar, né, conhecer, porque uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de currículo e, consequentemente, dos nossos planejamentos, nós, formados, professores, temos a obrigação de conhecer legislação. Essas leis não estão aí há 1 ano, 2 anos, aconteceram no meio da pandemia. A gente fala de coisas que já estão na Constituição, que estão na nossa LDB, que devem estar no nosso planejamento. Então, negar ignorância quanto a essas coisas no mínimo, negar o seu papel de professor na sala de aula. Então, daqui a pouco a gente vai começar a tirar a matemática, porque eu não conheço isso. Eu vou tirar aquela parte da história, porque eu não me... Gente, não dá mais para a gente ir por esses viés de negar o conhecer. Né? Isso é lei, isso tem que estar lá no seu currículo, tem que estar no seu planejamento. E uma coisa, né, Tânia, do professor como especialista, que é uma coisa da fala da Lavínia, né? Quem é especialista em educação é o professor. É professor. É ele que faz o planejamento, né? Exato. E ele tem que escrever bem, sim. E ele tem que assumir esse papel, né? Exatamente. Tanto essa história do fundamental, do infantil, do ensino médio, da educação superior. Exatamente. O professor tem que assumir esse papel de intelectual, como a Lavínia falou. Sabe Nós, professores, somos especialistas em educação. A gente não pode pode mais aceitar essa imposição dos outros de que veio lá de cima da secretaria, eu tenho que fazer porque... Até porque esse viés da secretaria está na legislação, né? Nós temos uma legislação, nós temos leis, entendeu? Enquanto elas não são modificadas, elas estão aí. O problema é uma lei começar em 2003 e a gente está tendo esse tipo de discussão ainda, entendeu? A gente já teria que dar passos largos sobre essa discussão. A gente não pode mais dizer... É a história do professor de matemática, de geografia lá atrás, que dizia eu não corrigi o erro de português porque eu não sou professora de português. Mas e daí? Você é professor. Você é professor, você tem por obrigação escrever bem, né? E entra nessa questão. Então, eu acho que vou trabalhar né? Relações étnico-raciais porque eu sou de exatas, né? Não justifica, gente. Eu acho que o importante é colocar, e a Lavínia está conversando brilhantemente tudo isso, mas, assim, a gente não pode negar a ignorância. Então, assim, não dá para você se formar e saber como que faz o planejamento, né? Olhar, por isso que eu falo, vai lá comprar o planejamento pronto lá que o coleguinha está vendendo na internet, porque você vai te poupar trabalho. Eu vou contar uma coisa para você, professor dá trabalho, né? Então, é assim, você precisa estar ciente da legislação, colocar isso no seu planejamento, revisitar o seu planejamento, porque assim, não dá para todo ano você falar da mesma coisa, da mesma forma, ou achar, como a Patrícia colocou, que você vai falar da data lá no final do ano, fiz a minha parte. Como a gente faz com o trânsito, como a gente faz com tantas outras coisas, e a gente expõe, sim, a vida de pessoas quando a gente vem com essa balela toda de desconhecer o que não tem como fazer, né? Comentário aqui da Cat, que ela estava falando... que ela quer chamar a atenção da escola da minha filha para esse tema, porque dia 19 de abril foi uma vergonha. Quero cuidar como vai ser qualquer atividade sobre o Dia da Consciência Negra. Não, aí a gente vê aquela vergonha, porque é vergonha colocar o aluno vestido de macaco e ainda achar que está fazendo um favor para ele. Isso, para mim, é crime, gente. Isso, para mim, é crime. Uma escola tem que responder, já não é mais na Secretaria de Educação, é criminalmente em relação a isso. É vergonhoso, expor uma criança a uma situação... Bom, Lavínia... Essa situação aí, sabe, não pode cair única e exclusivamente como sendo um problema do profissional da educação, porque daqui a pouco a escola tira o corpo e a professora... Né, vai sempre rolando, né? Alguém tem que ser feito um trabalho, né, que
tem que, assim, eu penso muito, eu conversei com a equipe de professores, né, da rede de professores antirracistas, e a gente pensou como lidar com uma situação como essa, né? Prisão, indenização, como que a gente chegou também numa questão de trabalhar de forma pedagógica esses profissionais, porque a gente precisa criar quadros na sociedade de pessoas que venham a discutir e que entendam, comecem a querer buscar entender, para que a gente possa trabalhar melhor ao longo dos próximos anos naquela escola essa questão. Eu entendo a questão do processo judicial em cima dessa questão, mas eu entendo que uma outra estratégia, ou além do processo punitivo, lá, taxativo, rigoroso, tem que haver também um trabalho de formação de professores naquela escola. É o que a gente sempre fala, sabe, Lavinha? Quando eu fico, assim, indignada, é porque as justificativas ficam muito no senso comum. Muito aquela coisa, mas ideia... eu não sabia, eu nunca achei que isso... E me vem uma fala que pode não estar no contexto educacional, mas ela cabe, porque ela está no social, por exemplo, quando você vê uma figura como Ronivon, cabelinho liso na década de 60, 70, que chamava atenção, dizer assim num programa de televisão há 20 dias atrás, que o mundo ficou chato porque tem que se pensar em tudo que se fala, então que quando ele entrou no ar, ele tem que ficar pensando hoje o que ele fala para não configurar alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, você tem que pensar em tudo que você fala. Eu entendo que se a gente vivesse numa sociedade onde as coisas acontecem naturalmente, de equidade, não interessa ser o aluno negro, branco, amarelo, que está fazendo o papel do macaco. Se está ali na história, se faz parte. Mas o problema é que, assim, se tivesse naquela mesma situação, uma princesa, com certeza, não seria a menina negra. Então, eu entendo, sim, que a gente tem que ter a formação do professor, a gente tem que conversar sobre isso no âmbito, eu vou chamar de pedagógico, mas é que tem algumas coisas que não dá para a gente colocar esse óculos escuro enquanto educadores, de não enxergar o que isso causa. Né? Não são casos isolados. O ano passado teve nitidamente a questão lá de uma escola no interior de São Paulo, se não me falha a memória, em Jundiaí, né? Que na foto lá foi retirada a criança negra da revista que seria propaganda e só aparecer as 3 meninas lá que eram brancas. Então, quer dizer, são coisas que caem numa situação que, infelizmente, não dá para tratar. Poxa, mas é um aluno que está fazendo e está dentro do contexto da história. Então, tá bom. Então, me mostra nos contextos de outras histórias onde entra essa criança negra. Né? Então, o professor precisa ter a sensibilidade naquele momento de colocar numa situação, porque entra, e aquilo vira um meme, e aquilo vira uma piada, e cai naquela história. Pensar nos estereótipos, né? Exatamente. Qual é o próximo passo? Qual é a consequência disso? As suas boas intenções vão gerar o que exatamente, né? Então tem que ser um acompanhamento, entendeu? Tem que ter uma punição de, opa, peraí, deixa eu pensar bem antes de fazer, mas ao mesmo tempo tem que ter uma construção pedagógica também. O professor, ele para se tornar sensível a essa história africana, afro-brasileira, né? Essa história e cultura africana, afro-brasileira, história e cultura dos povos originários. Para o professor se tornar sensível, ele tem que conhecer, ele tem que perceber, ver, e ele passa a toda a sua idade infantil, adolescente, né, juventude, até chegar na universidade, que muitas vezes não tem uma educação sobre relações raciais. Na escola, ele não trabalhou de forma crítica a consciência do racismo. Então, ele está ali com 4 anos de universidade e toda uma vida onde ele aprendeu por outros canais de saberes. Então, ele aprendeu na TV, no jornal, na novela, né? Na própria vizinhança, quando ele ia passear no shopping, quando ele estava na rua, ele aprendeu ali. Então, existem vários lugares para se aprender. Infelizmente, como a gente não tem um cuidado ou a gente não tem uma vontade, a gente não tem políticas públicas, interesse do governo
para trabalhar as relações raciais, cria-se ausências, né? E aí o Boaventura de Souza Santos ele ensina para a gente que a gente tem que perceber as ausências para emergir, então, novas possibilidades, né? Aí ele fala da pedagogia das emergências. Quando uma coisa está ausente, mas está ausente e eu percebi, então já tomei consciência. Se não vai ficar ausente, eu não vou enxergar. Então, aquilo não me causa nenhuma sensibilidade, eu não tenho um sentimento, um afeto sobre aquilo, porque aquilo está ausente. Ou quando aquilo emerge como vitimização, emerge como criminalidade, emerge como sendo ligado à incapacidade, inferioridade, animalização dessas pessoas, emerge dessa forma, aí eu crio um sentimento dessa forma. Então, por isso que a gente precisa trazer o questionamento, trazer o pensamento crítico sobre isso. Olha, no filme Django Livre, adoro esse filme, adoro falar disso para os alunos, pedir para eles assistirem no ensino médio, porque tem uma parte categórica ali, né, que as pessoas em estado de escravização elas eram infantilizadas. Tinha um determinado momento do filme que o dono da fazenda, não sei se vocês vão lembrar dessa parte, o dono da fazenda vira e fala assim, vão brincar agora, vão ali brincar. Brincar, criança. Então, assim, você não tem a capacidade de adulto, você não é responsável por si. E aí querem falar... Entendeu? Aí quando você percebe isso, aí você está na sala de aula e percebe que um aluno branco, um menino branco, ele ganha um destaque na fala na sala de aula, enquanto aquela menina negra, ela fica muda. E aí você consegue perceber por que será que ela se comporta assim? Porque ela é tímida ou porque ela acabou percebendo que a sociedade a trata numa ausência ou a trata como sendo aquela incapaz que não vai ter um lugar de fala. Entenderam? Então, assim, outra coisa, a Bell Hooks ela vai falar, crie na sala de aula um entusiasmo onde todas as pessoas possam se tornar visíveis, todas as pessoas tenham que contribuir. Mas aquele aluno é muito calado, ele é muito quieto. Você vai falar, nossa, você está prestando bastante atenção, você está bem concentrada, você já trouxe a presença dele para a sala de aula. E assim, aos poucos, ele, num outro momento, vai se sentindo à vontade, vai querendo falar, sabe? Você tem que ir trabalhando para que essas crianças elas consigam se enxergar sujeitos atuantes na sala de aula, sujeitos atuantes em sociedade. Se essa criança, em sala de aula, ela participa, ela se percebe construtiva, ela produz saber e esse saber é valorizado, ela vai se construindo como aquela que vou falar sim, vou ter o meu lugar nessa sociedade, mas um lugar que eu escolhi. Não ela é protagonista, né, Lavínia? Ela se torna protagonista do seu saber e protagonista na sua vida também depois, né? Porque, olha só, a identidade que se construiu da pessoa negra é uma identidade da época da colonização, é uma identidade daquela época da modernidade. Se construiu uma identidade em que a pessoa é o quê? A pessoa negra é o quê? Inferior, incapaz, aí você pode colocar o adjetivo, questões de beleza. Não, porque o belo é esse. Esse aqui não. Mas você é linda por si. Você, apesar de dizer que você é tão bonita, né? Aí você, não, peraí, não é porque apesar de negra, eu sou bonita porque eu sou negra, enfim, entenderam? Então, assim, tem uma identidade construída e a gente tem que superar isso. Essas crianças, elas estão nessa sociedade que o tempo todo tenta silenciar, tenta apagar, tenta ridicularizar. Quando você gera um protagonismo, agora tem que ter o maior cuidado como esse protagonismo, como essa evidência vai ser colocada, sabe? Porque, por exemplo, eu emprestei minha canetinha para o meu colega, um aluno branco falando, eu emprestei minha canetinha para o meu colega e olha só como é que a minha caneta voltou, tinha que ser preto. Aí você evidenciou de uma maneira negativa.
o costume é colocar dessa forma, porque se traz todo um histórico, se traz toda uma memória de que pessoas negras incapazes, elas não sabem ter cuidado, elas não... Entendeu? Então, você são destrutivas, né? Dessa forma. Aí a professora vai falar assim, não trata o seu colega assim, olha lá, não quero esse tipo de assunto. Ela não trabalhou a questão racial. Ela simplesmente calou uma criança. Ela tentou apaziguar, né? Mas ela precisa trabalhar uma outra forma. Eu não sei como fazer naquele momento. Vai para casa, pensa uma estratégia, mas não deixa de falar. Sabe? Não deixa passar, né, Lavínia? Não Por exemplo, aconteceu esse fato na sala de aula, vamos deixar esfriar o assunto. Não é deixar esfriar o assunto, é como você falou. Se eu não sei como agir nesse momento, eu vou procurar uma estratégia para trabalhar, mas não deixar passar. Você tem que, pelo menos, sinalizar. Isso aí que aconteceu tem a ver com racismo. Isso está errado. Tem que sinalizar que houve racismo. Por que você falou isso do seu amigo, né, Lavínia? Por que você falou isso dele, né? Fazer essa criança refletir também. Mas porque eu ouço isso em casa, porque a minha mãe fala, meu pai fala. E a gente tem que levar em consideração também uma coisa que é importante, é assim, a gente tem que pensar nessa estratégia na sala de aula, e é um ponto a ser notado para a próxima reunião de pais. A gente tem que discutir isso com a nossa comunidade. Ela não pode ficar centrada só no professor e naquele trabalho de sala de aula. Eu preciso levar isso para a reunião de pais. Porque muitas vezes a gente não tem que ter só essa ideia de que são só os pais. Quando você liga a TV, teve uma fala agora de uma representação, de uma entrevista do Milton Gonçalves, que me chamou muito a atenção quando ele pede, né, ele conta que ele pediu para a Janete Claire, na década de 70, um papel de alguém que fosse importante, de que tivesse destaque, e não mais o escravo, o empregado, né? E ela deu o papel de um psiquiatra para ele. Então ele fez o papel, inclusive, pelo que eu entendi lá das cenas, a Débora Duarte era problemática da situação, mas o que vem a próxima fala? No texto da Janete Claire, ele ia se apaixonar pela irmã dessa paciente, que era branca, e a censura foi e cortou esse amor entre o negro e a branca. Então, essa criança liga a TV, quem é o negro nessa TV? Ele pode até ser o herói da história lá, né? Como a gente acabou de ver aí na novela aí que passou sobre o Segundo Império e tal. Mas aquela criança não sabe falar sobre isso. Então, eu levo isso para essa temática da sala, eu repenso isso como vocês colocaram, mas eu preciso discutir isso com os pais. Eu preciso discutir isso com os pais. É importante expandir essa discussão. Por quê? Porque essa discussão, se essa criança, se fizer sentido o que o professor trabalhou sobre a questão do racismo, a criança percebeu, não dá para me relacionar dessa forma, essa criança ela já vai, olha, minha professora falou, meu professor falou que a gente não pode fazer isso não, isso é racismo. Aí ela já vai levar uma discussão para a família. Aí já vai ser falado isso, aí de tanto que a sociedade começa a falar sobre isso, chega uma hora que não tem como esconder, sabe? Não tem como falar que não, foi só uma piada, foi só uma brincadeira. Não, porque as pessoas já vão estar tão conscientes da situação do racismo que não tem como negar, não foi racismo, não tem racismo no Brasil, não dá mais, sabe? Então, de tanto a gente falar, a cura pela fala, igual o Freud falou, a gente tem que falar dessa problemática, tem que o tempo todo estar conversando sobre isso, e quando a gente não sabe como lidar com a situação em sala de aula, a gente precisa promover a denúncia. Olha só, isso que aconteceu não pode acontecer, isso é racismo é crime, olha, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, a gente está ofendendo os outros. Aí pronto, não sei mais o que fazer. Aí eu vou começar a pesquisar, porque eu sou um intelectual. Eu fiz na minha faculdade, eu fui pesquisador na faculdade. Então, eu sei fazer pesquisa. Então, eu vou procurar pesquisar sobre isso, vou procurar saber quem fala sobre isso, sabe? Está aí a internet para nos auxiliar, várias pessoas trabalhando já sobre essa temática, procurar, né? Conceito de racismo. Quem trabalha no Google? Quem trabalha o conceito de racismo? Como que eu entendo o que é antirracismo? Você vai começar a ver quem está falando sobre isso. Eu vou focar ali nas entrevistas, eu vou focar ali
né, em pequenos vídeos no YouTube, aí daqui a pouco eu pego uma referência bibliográfica, vou ler, e assim eu vou me alimentando de uma forma de letramento racial do profissional da educação, porque esse professor ele também está se educando antirracista. Exatamente. Entendeu? Para que ele possa ir conduzindo isso em sala de aula. Sabe? Não adianta falar que só porque tem um diploma você não está atuando na prática. O racismo ele vai se construindo de maneira a se disfarçar na sociedade. Então, não, até com um exemplo desse... De uma forma como ele se apresenta, como o racismo se apresenta. Aí você já tem uma estratégia de como lidar com aquilo. Daqui a pouco ele aparece de uma outra forma. Quer ver um exemplo? Olha, fulaninha de tal, eu te ofereço aqui, né, porque eu sou uma esteticista maravilhosa, e eu te ofereço aqui uma harmonização facial. Para você harmonizar o seu nariz e harmonizar a sua boca. Harmonizar no olhar de quem? Sob a ótica, né? De beleza para quem? Ou então a questão do cabelo, né, Lavínia? Eu vou dar um tratamento para o seu cabelo para alisar o cabelo, coisa do tipo, Nossa, né? mas você com o cabelo liso ficou tão melhor. Entendeu? Então, ficou mais nova, mais jovem. Sutis que vão acontecendo. Se você não tomar cuidado, você está embarcando ali. Mas o próprio exemplo que você deu anterior, a família, se você traz a família deste aluno, por exemplo, que teve essa reação, o primeiro impulso da família é dizer, mas ele não aprendeu isso em casa. Aí cai naquilo que você falou, imagina, nós temos vários amigos negros, isso não acontece em casa. A negação, né? E olha, eu vou dizer, até pode acontecer. Aquele pai e aquela mãe nem falam isso, mas eu vou dizer de novo, essa criança tem acesso aos meios de comunicação, seja a internet, seja a TV que você não observa, aquilo que seu filho está assistindo, da forma que aquilo está conduzindo. A gente está no mundo, né? E o mundo tem essa estrutura. E aos nossos ouvidos, né? Aquilo entra de novo naquilo que... e você começa tudo de novo. Na minha casa não fala, na minha casa eu até tenho um amigo negro. E a gente começa... Se a gente não levar essas discussões mesmo ao ponto de dizer, olha, é crime. Então, assim, você pode não falar. Então, a gente tem que sentar com essa criança, com esse adolescente e dizer, isso está errado. Isso não pode se reproduzir com a ideia de que eu não faço, mas alguém está fazendo. Mesmo que seja aquele aparelho que você não está acompanhando. Lavínia, a gente já está 1 hora aqui nessa conversa, que a gente pode levar um tempão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da rede de professores antirracistas, né? Que é uma comunidade que você criou aí, né? Você idealizou e coordena esse grupo de professores, né? Eu queria que você falasse de onde surgiu, o que a rede trabalha e como é que o professor que está ouvindo a gente aqui, né, que vai ouvir depois, ele pode fazer parte da rede de professores antirracistas. Olha, surgiu assim, eu me encontrei religiosamente na Umbanda. E, nossa, eu estou contando lá quando eu nasci. Tá? Mas então estamos em casa aqui. Lavínia, estamos em casa. Aí eu comecei a despertar consciência para a discriminação que os elementos dessa religião sofrem. Tudo relacionado a essa religião sofre. E Umbanda e Candomblé, religiões de matriz africanas. Eu comecei a despertar para isso e comecei a perceber em sala de aula muito latente, muito latente. Eu trabalho numa região aqui do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo. Vocês são de que lugar? Nós somos de São Paulo, Zona Leste. Aqui nós temos os municípios de Nova Iguaçu, São Gonçalo, tem um outro também, que agora me foge a memória, que são municípios de uma grande evidência evangélica conservadora. De Caxias, né? Caxias também. Neopentecostal, assim, e cresce cada vez mais, né? Eu não tenho dados agora, mas quando eu fiz a pesquisa, eu fiz no município de São Gonçalo, era um dos grandes municípios com maior número de pessoas ligadas à denominação neopentecostal. E aí eu comecei a perceber que quando eu tentava falar, porque eu já não tinha um problema em mim de falar disso,
porque eu era kardecista, e aí eu tinha uma visão negativa sobre as religiões de matriz africanas. Quando eu me encontrei nas religiões de matriz africanas, foi minha filha que me leva para esse lugar, e eu, com receio, o que a minha filha estava fazendo lá, que eu fui vixe, a minha filha, que negócio é esse? Aí eu comecei a perceber que, nossa... não era nada daquilo, né? Eu estudo o negro na sociedade brasileira, era dia de preto velho, meu Deus, uma coisa aconteceu ali. E aí eu fiquei encantada e comecei a seguir, comecei a entender muita coisa, comecei a perceber muito preconceito que a gente traz, né? E comecei a ficar, despertei para isso em sala de aula, toda vez que eu tocava em alguma coisa ligada às religiões de matriz afro-brasileira, que isso, professora? Né? Está falando de macumba, professora? Né? Eu achei incrível. Evangélicos se benzendo. E assim, aquelas palavras, né, que eram muito comuns, que os evangélicos falam, está amarrado, essas coisas. Tá amarrado. E aí eu comecei a querer chuta que é macumba, isso, né, Lavínia? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E criei uma energia tal dentro de mim que eu falei assim, eu vou voltar para a faculdade. Sabe? Eu, assim, com 15 anos... De sala de aula, voltei para a faculdade, o meu projeto foi aprovado no mestrado, 2 anos, assim, coisa que eu ficava doida quando eu lia tanta coisa e aprendia tanta coisa, e eu falei assim, eu tenho que compartilhar isso. Uma amiga minha que trabalha com criação de especialistas ou promoção de especialistas nas redes sociais, né? E ela falou, Lavínia, você está se tornando uma grande especialista nessa temática. Eu fiz mestrado em relações étnico-raciais. Então, e assim, é uma coisa que aqui no Rio de Janeiro é um curso sobre relações étnico-raciais mestrado totalmente voltado para isso. Então, eu falei, depois de 2 anos, defendi, tudo bonitinho, eu falei assim, eu tenho que compartilhar isso. Essa minha amiga me deu uma força para que eu promovesse essa comunicação nas redes sociais. Nós fizemos o primeiro curso, que durou 1 semana, foi a ferramenta do professor antirracista. Eu fiz esse curso. A gente percebeu, obrigada. A gente percebeu na pesquisa que havia vários entraves para a aplicação da Lei 10.639. Um desses entraves era o pensamento fundamentalista, essas famílias conservadoras que meu filho não tem que aprender sobre isso, que a religião não permite. Então, é um entrave. E aí você tem que recortar, né? Você tem que recortar o tempo. Aí eu fui caminhando em busca daquela resposta que eu queria em relação desse entrave. Depois que eu defendi tudo mais, eu fiz esse curso, e foi um curso que cresceu muito. Eu dou graças a Deus aos haters. Eu assim, falei assim, como assim? Estão falando mal do meu curso? Eu quero compartilhar o que eu aprendi na faculdade. E ganhou uma visibilidade tal, porque teve muita gente achincalhando isso, sabe? E aí, e por outro lado, também muita gente precisando disso, sim, querendo falar sobre isso, querendo discutir sobre isso. A gente teve mais de 700 certificados. Eu não sei como a gente deu conta, eram 2 loucas professoras fazendo todo esse trabalho. E aí, depois disso, a gente recebia de devolutiva, não pode parar, nossa, muito bom, continua, é bom porque eu estou aqui em Natal, eu estou aqui no Paraná, eu estou aqui no Ceará, eu estou aqui não sei aonde, e a gente está podendo falar sobre isso e tal. Aí veio a ideia de estamos em rede, professores que estão em rede, preocupados com racismo, rede de professores antirracistas. Assim surgiu. Foi a coletividade que me ajudou a despertar para isso. Não só a mim, mas como a professora Cássia também. E aí começou todo um trabalho agora a gente não pode parar, não. A gente tem uma responsabilidade. Agora tem responsabilidade, né? É igual o Pequeno Príncipe, né? Cativou as pessoas. Agora tem outras pessoas que estão ali querendo, né? E é incrível como... Não sei se é a maneira da minha comunicação, ou... Não sei, eu sei que muitas pessoas se viam... Assim, Lavínia, vinham conversar comigo no privado. Depois que eu escutei que você falou, voltei a estudar... não sei o quê. Eu acho que essa cara, esse jeito aqui de falar, assim, né?
e se colocar vulnerável, porque eu não me coloco a acadêmica renomada. Isso faz com que as pessoas se aproximem. Professores precisam dessa... A gente precisa trocar, né? A gente sempre, aqui Claro, no coletivo, de a igual gente para sempre fala igual, isso, né? que a gente troca, né? Não é o saber só acadêmico, eu estou falando da minha prática, também na maioria dos cursos eu falo da minha prática. Então, há uma conexão muito grande, porque o professor precisa disso. Você imagina, ele vai para a faculdade, aí fica aquela coisa, né, doutor falando e tal. Não que eu estou menosprezando pessoas com doutorado, não tem nada a ver com isso, mas eu quero mostrar que além disso, né, os nossos alunos não querem saber o nosso título. Eles querem entender o que a gente está explicando. E se a gente consegue sensibilizar para a questão racial, sem essa coisa toda, né, a gente se coloca ali, olha, não porque eu sofri racismo, não porque eu conheço o caso, não, vamos estudar aqui, vamos pesquisar, sabe? Quando isso acontece, ele não quer saber do seu título, ele quer saber que você está ali trocando, mais uma vez que vocês falaram, a troca. Aí a gente criou a roda de professores antirracistas, aí tinham os aulões. Tudo que eu estudava, eu quero ensinar, não. Eu quero trocar, eu quero falar e tal. Aí depois a roda de professores. Os professores chegavam para conversar sobre as suas estratégias, de como enfrentar o racismo, os seus projetos, os desafios, as denúncias, rodas de professores. Então, vamos criar essa roda. Os grupos de estudo, eles tiveram que ser grupos de estudos e grupos de comunicação, porque nos grupos de comunicação vinha ali o texto que a gente estava estudando. Aí tinha alguém que falava assim, olha, porque na minha escola aí começava o espaço de desabafo. Então, a gente, além do grupo de estudos, a gente tinha também o dia que a gente se reunia só para fazer essa conversa. Então, assim... Para mim, a rede de professores foi um lugar inventado que a espiritualidade ajudou a chegar nesse caminho, porque foram as pessoas querendo se manter conectadas, né, para falar sobre essas questões, que me fez assim, nossa, é tão importante a gente ter essa troca, é tão importante a gente ter esse lugar, né, de conversar sobre isso. Os professores que começaram na rede, fizeram um curso na rede, que eu vejo agora assim, olha, manda uma mensagem assim, meu projeto foi aprovado, nossa, é tão legal. Aí daqui a pouco, Lavínia, eu fui chamada para falar, lá no centro, vez mais pessoas falando sobre isso, sabe? A gente vai acabar rápido com o racismo. Então, é importante. Agora, a rede de professores antirracistas está com uma coordenadoria, né? Então, tem a professora Karen. Lançou esses dias, né, Lavínia? Acho que foi segunda-feira que teve uma comunicação oficial aí, fizemos, né? a apresentação, exatamente. Aí tem a professora Karen Lamego, tem o professor Estevão e tem a professora Mônica Niceto. Estevão, eu esqueci o sobrenome dele. É difícil o sobrenome dele. Então, e tem o Samuel Marques, que é da juventude, porque a gente entende que é uma rede de professores, mas que precisa estar em diálogo com essa juventude. O Samuel é um jovem muito potente, ele passou para a veterinária, ele tinha um trabalho lindo no Instagram chamado Quintas de Potência, sabe? Eu não sei como é que ele está fazendo, porque ele está na faculdade de veterinária agora, eu não sei como é que ele está fazendo. Então, assim, ele, o tempo todo, Samuel, marca uma live comigo, Lavínia, eu estou aqui cheio de coisa para estudar e tal. Então, são coisas que a vida também vai, né, fazendo com que a gente vá se organizando. Poxa, Tânia. Mas que bacana. E como que as pessoas fazem? Para entrar no grupo, para fazer parte dessa comunidade de professores antirracistas. Olha, a coisa foi acontecendo de maneira muito orgânica. A gente não tinha um planejamento para isso. Foi acontecendo. O prêmio que a rede recebeu, fui avisada durante o prêmio. Não houve uma inscrição oficial. Depois que foi falado, porque as pessoas escolhem, né? As pessoas escolhem e criam um ranking ali. De pessoas que têm uma visibilidade, né? E aí você vai sendo votado a partir dali. E foi muito orgânico, né? Aí a gente... E precisamos de um grupo. Aí criamos o grupo. E precisamos agora de um YouTube. E precisamos agora... Então, assim, a coisa vai sendo construído, né? A partir do momento em que a gente vai tendo essas demandas.
Para você fazer parte, para você conseguir chegar até essa rede, você pode procurar Rede de Professores Antirracistas no Instagram, você pode procurar Rede de Professores Antirracistas no Facebook. O nosso trabalho é principalmente online, né? Nós temos o Telegram. O Telegram funciona como um grande arquivo, porque o grupo do WhatsApp é mais informação. Uma pessoa nova que chega no WhatsApp, ela não vê informações antigas. No Telegram, ela consegue ver. Então, a gente coloca o Telegram da rede como sendo um grande arquivo do grupo de estudos avançados dessa rede. Então, toda segunda-feira, a gente se reúne. Como eu estou fazendo aula na UFRJ, e eu já estou no Rio, na faculdade, e para uma questão de ocupação desse professor intelectualizado dentro do espaço acadêmico, eu consegui uma sala na UFRJ, e esse grupo de estudo acontece de maneira híbrida. Então, tem a sala que a gente ocupa, e a gente leva ali o computador e abre para se fazer tanto presencial quanto online, para que a gente possa ter a manutenção, né, de contato com professores que nós atendemos, que são de diversas partes aí do Brasil. A gente já ficou sabendo que a gente já está em Portugal, um professor já de lá, Uruguai. Nossa, legal. Eu fiquei assim... E essa rede do Telegram aí, as pessoas têm acesso pelo Instagram e Facebook? Como é que funciona? O Instagram... Sabe o que eu descobri? Que professor, principalmente o professor que a gente estava atendendo, né, que se espelha em mim, é um professor do Facebook e do YouTube. Quase não usa. A gente fala isso, Patrícia. Ele gosta de Facebook, YouTube e, no máximo, WhatsApp, né? Porque a gente também tem essa coisa também com a coletiva, né? Aí a gente descobriu que a gente fez um estudo sobre quem é o professor da rede. A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que pouquíssimos tinham Telegram e pouquíssimos tinham Instagram. Mas mesmo assim a gente apostou no no Telegram, porque ele é um lugar do arquivo, né? É fácil de você clicar lá quando você baixa o Telegram, você vai ter todo o conteúdo da rede para estudar. E o Instagram, ele é um lugar para aqueles que estão na graduação, saindo da graduação, e que acabam sendo um outro perfil público, de profissional, né, da educação, que já tem acesso ao Instagram. Por isso que a gente aposta mais no YouTube do que no Instagram, para poder chegar a esses profissionais. Mas o YouTube da rede está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Quem quiser entrar, já botei aqui. Quem quiser ver todo o material, já está do YouTube da rede, já está aqui. É só clicar na descrição do vídeo. Poxa, legal, obrigada. E aí, no Instagram tem um lugar chamado Bio. E ali a gente coloca no Linktree, que a gente também foi aprendendo a lidar com todas essas tecnologias, a gente coloca ali os caminhos. Todos você canais. aperta um botão e já chega, né? Então facilita bastante. Mas se você digitar Rede de Professores Antirracistas no Google, já tem um monte de referência legal, sabe? Aí teve um artigo que foi escrito, que foi publicado acho que foi Folha de São Paulo, né? Algumas referências de artigos que já estão lá, muito YouTube, muito vídeo, sabe? É muito gratificante saber que essa rede ela está conseguindo fazer esse trabalho de sensibilização, porque é esse o objetivo principal, sensibilizar, mas a gente agora está apostando num lugar como observatório de práticas pedagógicas antirracistas. O que o professor está fazendo? Então, vamos na escola, vamos conversar com esse professor, vamos começar a montar um mapeamento desses profissionais. A equipe ainda é muito pequena, a gente quer a adesão de mais profissionais de educação, sabe? Nós somos do Sudeste, então a gente faz um trabalho da rede maciçamente aqui no estado do Rio de Janeiro e Juiz de Fora, que o Estevão é de Juiz de Fora. Mas se a gente tiver mais pessoas aderindo a esse corpo de pesquisadores da rede, né, para criar esse grande mapeamento de como estão essas práticas pedagógicas, vai ser importantíssimo. Aí a gente vai ter rede de professores antirracistas, né, com no Brasil inteiro, né? Específico de São Paulo, rede de professores antirracistas com um núcleo de pesquisadores específicos. Só que a gente vai juntar tudo num grande site
para poder mapear o que esses... dando visibilidade a esses professores, sabe? Então, assim, mais do que apontar a existência do racismo, sabe? A gente quer, como um observatório de práticas antirracistas, perceber, tá, beleza, o racismo está ali, mas como é que você está fazendo para lidar com isso, entendeu? Maravilha. E essa troca de dados seria imprescindível mesmo, né? Ela é o que vai fazer literalmente a roda rodar, né? Para a gente sair desse ciclo vicioso, né? E dessa mentalidade tão tacanha que a gente ainda tem nesse país, de achar que isso não acontece, de que nós não temos uma dívida, e nós temos uma grande dívida, né? E a escola, infelizmente, o lugar que deveria ser o ponto de partida para literalmente acabar com o racismo, muitas vezes é o que promove, né, da pior forma, quando a gente fala de números, de novo, da evasão escolar. Aí tá para quem quer ver, a gente não está nem falando, sem falar do que acontece no cotidiano, mas é o resultado nessa questão da evasão, de quem desiste, por que desiste. Então, a gente precisa mesmo que essa rede se multiplique, gente. Você está ouvindo a Lavínia, ela deixou todos os caminhos. Eu acho que o país do tamanho que a gente tem, né, pensar dessa forma, de que a gente precisa do professor do Norte, do Nordeste, do infantil, do fundamental, do médio. Exatamente, do professor da universidade. Então, assim, a gente precisa multiplicar de forma urgente e da melhor forma possível essa rede de professores antirracistas, porque isso nos leva a outras questões, né? A gente vai falar da mulher, a gente vai falar do indígena, a gente vai falar do homossexual, e essas coisas vão se reproduzindo aí, e é a corrente, eu falo que é a rede do bem, né? É uma rede que vem para dizer que, para nos lembrar, né, o tempo todo que nós somos humanos, e todos são todos humanos. Lavínia, obrigada pela sua participação. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu sou suspeitíssima, porque eu fiz lá os primeiros cursos da rede, acompanho, e sou pesquisadora desse tema também. Então, eu brinco assim, apesar de ser branca, eu pesquiso relações raciais. Mas aquela fala da Lina Schwartz, né? Quem inventou o racismo foram as pessoas brancas, então a gente tem uma responsabilidade também em trabalhar com essas questões e desconstruir o problema que os nossos antepassados criaram, né? E agradecer demais a tua participação aqui e colocar a gente, Tânia, já falo em nome dela também, né? A Coletiva Educação, em parceria com a Rede de Professores Antirracistas, o que vocês precisarem aqui em São Paulo, contem com a gente, divulgação, estamos de portas abertas aqui para vocês. Importantíssimo, sabe, esse trabalho de vocês, importantíssimo, assim, para a rede ter esse lugar de visibilidade, de contar com apoio, sabe? Porque a gente precisa de mais profissionais da educação, sabe? Discutindo essas questões. E a gente está aí para sensibilizar, está aí para conversar e evidenciar os trabalhos dos profissionais da educação, né? E saber o que vocês estão fazendo, como que vocês estão conseguindo, sabe? Como que esse assunto ele sai da sala de aula e vai para os corredores, vai para o ponto de ônibus, chega em casa, como que você está conseguindo promover destaque para isso e está funcionando? Como é que está? Sabe, a gente precisa saber. A Nilma Lino Gomes, ela fala, né, que a gente precisa cada vez mais apostar em pesquisas sobre essas práticas. Por quê? A gente tem a pesquisa acadêmica, né, conceitual, e ela está lá na academia. Mas quando a gente sai da academia, vai para a escola e vê a ação acontecendo, a gente está chegando numa sociedade, a gente está chegando em outras pessoas que não sei se o governo vai auxiliar para que essas pessoas possam continuar adentrando a essas universidades, né, visto que a gente está tendo uma problemática aí
várias problemáticas. Uma outra problemática é vamos manter ou não vamos manter as cotas raciais, né? Uma outra questão que Tânia daqui a pouco vai pegar esse microfone, vai falar sobre isso, porque a gente está com uma polêmica muito grande, assim. Tem um grupo se movimentando na academia para discutir, para não acabar, porque a gente sabe que... O quanto isso foi importante, né? A gente sabe que muitas pessoas negras, muitas pessoas descendentes dos povos originários não conseguem chegar nesses espaços. Então, quanto mais a escola puder ser um lugar de discussão, né, intelectual sobre isso, crítica sobre isso, a gente vai construir uma sociedade crítica, uma sociedade que vai questionar e vai querer que as suas demandas estejam na agenda governamental, sabe? Mas se a gente não tiver esse movimento de sensibilizar e de discutir, que os professores façam isso, porque a escola é um lugar, né, é um lugar ritual, né, que a sociedade passa por ali. Então, se a gente tiver a possibilidade de ser um lugar de formação de pensadores, de críticos ali, a gente vai ter uma outra sociedade. Tá? Então, que sociedade nós queremos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter tido esse espaço aqui para conversar sobre isso. É muito gratificante para mim, sabe? Levar a rede, saber que eu estou contando aí com uma coordenadoria que está auxiliando nesse trabalho. A gente, quando volta para a academia, eu agora estou num processo aí de estudar para o doutorado. A gente fica muito tenso, tem que trabalhar junto, é pesquisador brasileiro, tem que trabalhar junto. Não é fácil. E aí a gente fica assim com muitas demandas e, de fato, a rede precisa continuar. E essa equipe está maravilhosa, sabe? Karen está pegando aí o trabalho que está fazendo. É importante vocês conhecerem o trabalho da Karen. A Karen é da educação infantil. Ela que deu o curso ontem, não foi? Da musicalização? Foi. Então, já quero conversar com a Karen, gente. Quando? Ela é ótima. Que dia que vai ser? Tá lá no YouTube da rede, Tânia. Pode ir lá assistir. Assistir ontem. Aí você já sabe o que perguntar quando ela for para o podcast. Perfeito. Porque é importantíssimo o trabalho dela, porque ela uma professora negra que trabalha na educação infantil, né, que trabalha música, né, como a prática chega, né, de maneira mais a criar uma outra cultura, né, escolar sobre os valores da cultura africana. Então, é importantíssimo, Karen. Se vocês puderem levar, eu vou fazer uma propaganda, né? Com certeza. Agora a gente vai querer trazer todo mundo. Quero saber quando. Já estou naquela imensamente, gente. É porque mulher preta quase não fala, né? Quando fala, minha filha, desata mais. Mas não é nós. É a gente mesmo. Confesso que eu não conhecia, não tinha entrado nesse rol, né, mas já digo da admiração, aliás, da coragem de vocês, porque precisa ter coragem. Eu falo que só transforma o mundo quem tem coragem, e como eu disse no começo, eu não posso simplesmente olhar para as minhas lutas, para as minhas questões, eu preciso olhar para o meu entorno, porque enquanto eu não lutar pelas causas do meu semelhante, eu não vou transformar o mundo nunca. A gente sempre vai ficar na boniteza das palavras, mas nunca na efetiva ação. Então, vocês já têm a minha admiração nessa luta diária mesmo, de ter que, todos os dias, enfrentar aquilo que já nem devia mais fazer parte, aliás, que nunca nem deveria ter feito parte desse planeta chamado Terra. Cada dia a dia da escola, gente, eu fico mais feliz, no melhor sentido da palavra, em dizer que a Coletivo caminha naquilo que ela traça desde o começo. É a reflexão, é trazer a responsabilidade educadora, e nós nos colocamos nisso, eu e a Patrícia, de que a gente precisa estar nessa busca, de que a gente precisa começar, de que a gente precisa aprender e reaprender, e que a gente precisa estar de olho no que acontece no nosso entorno. Então, cada dia a dia da escola que acontece é aquela certeza que, assim, nós estamos no caminho. Porque esse canal da Coletiva é para isso. É para trazer a voz de quem realmente precisa ser ouvido. É a gente ter consciência do que precisa ser transformado enquanto é tempo. Né? Enquanto é tempo. E como a Lavínia colocou da questão das cotas, cai na mesma questão que a gente falou no começo. Cuidado quando você se diz contra, simplesmente contra, e vem com aquela teoria de senso comum. Entenda por que isso existe. Olhe ao seu redor, olhe os números.
e aí a gente pode falar sobre isso. Isso é importante, ainda se faz importante numa sociedade que vê um número de evasão de crianças e jovens negros, porque não tem a oportunidade de chegar a uma universidade, e isso é, no mínimo, totalmente, de novo, né? Não dá para cair na discussão do senso comum, a gente precisa debater isso com mais seriedade, pensando a quem atinge. Porque é aquilo que eu falo, cuidado, quando você cuida muito da sua árvore e protege muito aquela ideia dos seus, porque se a floresta estiver pegando fogo no seu entorno, uma hora esse fogo chega até você. Então, muito obrigado, Lavinha. A Coletivo te agradece muito. Agradece, e aí eu vou pedir licença para falar em nome da nossa fé e da nossa religião, que os nossos orixás te abençoem e te iluminem, te inspirem nesse caminho, porque não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, que eles continuem te inspirando, te iluminando, que esse pai, mãe, criador, e aí não interessa de que religião que seja, nos fortifique mesmo e nos inspire cada vez mais. A você que nos assistiu até agora, a você que vai assistir daqui uma semana, daqui um mês, não importa. Que você esteja protegido, que você reflita, que você faça o seu papel de educador, seja como pai, como mãe, como tio, como avô, como avó, seja como professor, que é sim um pesquisador, um cientista, e você, aluno, que vem assistir, que você tenha um olhar, que você leve também essa temática para a sua sala de aula, porque esse espaço de sala de aula, antes de mais nada, é seu. Gente, fiquem bem, se cuidem, se protegem, olhem para o lado, por favor, e como eu disse, que esse pai e mãe maior, e não importa a definição que você dê, te abençoe e te proteja nesse momento. Patrícia, obrigado mais uma vez, obrigado por trazer pessoas, né, porque eu confesso que a Patrícia tem tido, né, esses feelings de querer trazer para o dia a dia convidados tão especiais, e como eu disse, a Coletivo está num caminho que ela acredita, que é da reflexão e da união. Então, fiquem bem e até a próxima semana, até a próxima quinta-feira. E não esqueçam, hein? A Coletivo está às 5 da manhã de terça-feira na Rádio Sara falando, né, 1 hora sobre esse espaço escola também. Então, às 5 horas eu estou lá toda terça-feira para a gente conversar mais sobre educação. Até mais, gente.